Alô, amigos e amigas do esporte. Hoje o esporte de peso tem a honra de receber uma mulher que vem fazendo história no esporte alagoano e brasileiro. Ela é graduada em Educação Física pela UFAL, especialista na área, com uma trajetória construída dentro do esporte, da base até a gestão. Foi superintendente de esporte, integra o quadro de arbitragem da Federação Alagoana de Futebol, atua como analista e também como Quality Manager VAR da CBF, sendo a primeira mulher do Brasil a ocupar essa função. Hoje, como secretária estadual de esporte, vem liderando projetos importantes, como o Lugar de Mulher no Rei Pelé e a Copa Rainha Marta. Recebemos aqui com muita satisfação Lídia Poliana Gomes Oliveira Castela. Seja muito bem-vinda ao Esporte de Peso, uma alegria muito grande ter essa simpática secretária aqui com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei qual horário que vai passar o programa. Mas, primeiro, agradecer imensamente o convite, lhe parabenizar por mais esse projeto. Você, né, que já é uma pessoa renomada na área e que está dando a oportunidade, né, de pessoas serem ouvidas. Que eu acho que é isso. Eu acho que na vida a gente tem que, às vezes, deixar a vaidade de lado e seguir propósitos. E, às vezes, a gente vem na vida para dar oportunidade para que as pessoas ali contem suas histórias e outras pessoas se inspirem nessas histórias e mudem, né, a sua vida. É, né? Verdade. Então, eu lhe digo assim com muita pureza, com muita naturalidade. Eu ando muito feliz com tudo isso, porque, como você bem declarou, nós temos dado oportunidades, exemplos de vida que servem para direcionar pessoas dos tempos atuais. Então, assim, tem sido muito legal. E eu muito feliz em vê-la em preto e branco, hein? Que legal! Preto e branco. Preto e branco. Será que foi coincidência? Ele tá brincando porque eu cheguei de preto e branco, ele falou, veio de alvinegra. Alvinegra. Em homenagem ao município de Arapiraca. Isso. Mas, é porque eu acho que o preto deixa a gente mais elegante, né? Deixa mais magra. Ficou bem mesmo. Quem é Lídia Poliana antes dos cargos? Antes dos cargos. Lídia Poliana é uma mulher, hoje, né? Hoje ela é uma mulher, mas foi uma criança, uma adolescente, sempre envolvida com o esporte. Filha de um casal Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, mas que nasceu em Maceió. Tenho duas irmãs, né? Eu sou a mais velha de 3 filhas, né? Tenho mais 2 irmãs. Atualmente sou mãe de um menino e sou casada. Mas, voltando um pouquinho no início da história, sempre tive envolvidíssima com o esporte. O esporte sempre foi a minha paixão, desde sempre. Se você me perguntar quais modalidades, eu não vou nem saber nomear, porque sempre tive envolvida ali, desde a brincadeira de rua, né, até as modalidades na escola. Passei pela escola técnica, antiga escola técnica, que hoje é IFAL, fiz parte da equipe, passei pela universidade, fiz parte da equipe, tive a oportunidade de ser também seleção alagoana, jogando futsal. Então, Lídia Poliana sempre foi uma criança que gostava de movimento, que gostava de se movimentar. E sempre tinha esse perfil, assim, mais firme, assim, gostar de estar organizando, eu digo isso. Eu sempre gostava de estar organizando as brincadeiras, as atividades. Então, Lídia Poliana, durante a infância e durante a adolescência, é mais ou menos essa moça aí, essa menina, que gostava de movimento e de organizar jogos e brincadeiras. Muito bem, então você já declarou o esporte e os movimentos presentes em todas as etapas da vida. E como foi a infância da menina Lídia Poliana? Então,
A menina Lídia Poliana tinha um pai que era muito firme, muito amoroso, mas muito firme. Funcionário público federal, mas que serviu o exército. Então o regime era militar. O regime era militar lá em casa, então era aquela história de a mãe deixava a gente brincar um pouquinho ali na rua, mas quando chegava o horário do pai chegar do trabalho, coloca as meninas para casa, dá um banho das meninas, deixam todas lindas, maravilhosas, perfumadas, organizar a casa. Organizadas, porque quando o papai chegasse, as filhas não podiam estar jogando queimado, futebol na rua, né? Isso. Então, e assim sempre foi, né, durante a infância. Mas, brincadeiras à parte, eu digo que meu pai faleceu há uns 3 anos atrás, mas eu digo que meu pai sempre foi o meu incentivador. Ele não teve a oportunidade de me ver no cargo que eu estou hoje, como secretária, mas durante toda a minha vida ele foi o maior incentivador. Como nós éramos 3 mulheres, a mulher que gostava do esporte e tinha uma paixão pelo futebol era eu, a mais velha. Então, ele me levava para tudo que era canto. Então, eu lembro assim, nas minhas lembranças, indo ao estádio Repelé, não vou dizer para quem ele torcia, nem o que é que a gente... Certo. Qual era a arquibancada que a gente sentava. Estava sempre no meio ali, né? Mas a gente sempre estava ali no estádio, ele me levando para os jogos, né? Durante realmente a infância ali. E, enfim, aí quando eu entro na faculdade, quando eu me interesso pelo curso de arbitragem, que acho que a gente vai ter a oportunidade de falar, ele também sempre esteve ali me incentivando e me acompanhando. Então, eu digo muito isso, que em relação ao esporte, eu acho que meu pai foi o meu maior incentivador. Mesmo quando ele não sabia que estava me incentivando. Sim. Porque... que isso é importante, porque né? A cultura, né? A gente sabe da cultura, muitas vezes, um pai que tem 3 filhas, né? Enfim, porque eu quero que minha filha seja médica, eu quero... os pais geralmente têm os sonhos, né? Isso. Para os filhos. E eu acho que, assim, em nenhum momento eu decepcionei. Eu dei muito orgulho ao meu pai, né? Tenho certeza disso, porque ele fazia questão de dizer, aonde ele estivesse, o quanto tinha orgulho de mim, né? Das 3 filhas. Mas ele falava muito em relação a mim, porque eu era a pessoa que acompanhava ele, né? Então, acho que é isso. Onde estudou essa menina tão assim dinâmica, com tanta desenvoltura? Então, eu iniciei na escola... Você já declarou que nasceu em Maceió, é isso? Nasci em Maceió. Na verdade, as 3 filhas nasceram em Maceió. Minha mãe e meu pai vieram para cá trabalhar, estudar e, enfim, e a gente nasceu aqui. Então, vim da escola pública, né? Que era o antigo Colégio Cenecista Hélio Lemos. Que era ali do Vegel, Ponta Grossa. E ali foi onde eu dei os meus primeiros passos em relação ao esporte, né? A gente tinha ali... Era muito forte o esporte do colégio Cenecista Hélio Lemos. Eu lembro, tinha muitas boas equipes. Aliás, da rede pública inteiro, exatamente, né? Exatamente. Então, isso, quando a gente fala disso, a gente está falando ali há quase 30 anos atrás, né? Porque já faz um tempinho. E aí, os primeiros passos foi dado ali no colégio Cenecista Hélio Lemos, onde eu não praticava futebol, eu jogava voleibol, né? Eu até brinco, porque eu joguei voleibol e jogava futsal, eu jogava nas 2 equipes. Sim. E aí depois, quando eu faço a prova da antiga escola técnica, que é hoje atualmente IFAL, para o curso de Química, eu vou fazer o curso de Química e curso Química na escola técnica, eu me apresento, as pessoas já me conheciam porque eu jogava nos jogos escolares como atleta de voleibol. E aí um professor, me chamou até na época o professor Silvio Leonardo, que é um querido, que eu digo que ele é um segundo pai para mim, porque ele me acompanhou ali no ensino médio. E aí ele me convida para jogar voleibol. E aí eu começo a jogar voleibol durante 1 ano, só que a rede foi crescendo, né, aumentando de tamanho, e a atleta não foi acompanhando o tamanho da rede. Certo. Então começou a mudar de posição. Iniciou como atacante, depois já estava como levantadora, depois foi como líbero, enfim.
Teve uma hora que disse, não, você também é muito desenrolada no futsal, vamos para o futsal. E foi quando a gente iniciou ali o processo, até na escola técnica, com uma equipe forte de futsal, onde eu fazia parte dessa equipe. E eu dei muito trabalho. Eu digo, hoje eu sou outra pessoa, porque eu era uma jovem competitiva. Então, as competições que eu ia disputar fora do estado, nossa senhora, era problema, assim. Porque, assim, pela sua dedicação, pelo esforço. Porque eu sempre fui muito competitiva. Ativa e competitiva. Então, eu não admitia... Você chegou aqui em 220. Eu não admitia perder. Então, eu queria ganhar. Então, dava o sangue ali, enfim. E aí, eu digo isso. Eu digo que o Silvio, ele foi um paizão nesse sentido, porque ele tinha muita paciência com aquela jovem, com muita energia, com muita vontade de vencer, com muita vontade de trazer títulos para o seu estado, né? E mostrar ali que um esporte que era masculino também tinham boas mulheres que o praticavam, né? Que representavam tão bem. E aí pronto, e aí segui para a Universidade Federal de Alagoas, fiz o curso de Educação Física, e aí foi durante esse curso onde eu precisava cumprir carga horária. E aí eu falei, não, então eu vou fazer o curso de arbitragem, porque tem uma carga horária bacana, já vou, né, cumprir isso aqui, não vou ficar nessa responsabilidade, e é alguma coisa que eu gosto, é algo que eu gosto. E aí fui. Lembro que a gente foi 1 ano de formação na antiga Federação Alagoana de Futebol, que era ali na avenida. Ali, na avenida. Né, isso. E 1 ano ali de dedicação. Eu lembro que na turma ela tinha 21 pessoas. Eram 19 homens e 2 mulheres. E aí, nessa proporção, turma... né? E aí, nessa turma, eu me destaquei como primeiro lugar da turma. Aí eu até brinco com... Chega a baixinha mais uma vez ali. Eu até brinco com o atual vereador, né? E secretário, e grande amigo Charles Ebert. Eu falei... Porque a gente é da mesma turma. Eu falei... Lembre que eu fui primeiro lugar da turma. Ele falou assim, mas você deixou e eu continuei. Mas aí dessa turma, realmente eu fiquei em primeiro lugar. E aí, a partir disso, fui, né, construindo a minha carreira ali na arbitragem. E aí, em um momento específico, eu tinha que optar. Ou eu vou seguir na profissão enquanto professora de educação física, enquanto profissional, ou eu permaneço na arbitragem. Naquele momento, para mim, era muito decisivo, porque eu queria muito passar em concurso público. Então, eu não teria como finalizar a faculdade, me dedicar a estudar para concurso e com a rotina da arbitragem. Não tinha como. Porque a rotina da arbitragem, ela é muito intensa. Então, aqui em Alagoas, eu lembro que tinha aquelas competições onde percorria todos os municípios. Você ia a Água Branca, a Ouro Preto, a Ouro Branco, enfim, rodava tudo, né? E você saía... o seu final de semana todo, você estava comprometido com aquilo. Porque se o seu jogo fosse no sábado, na sexta você já estava concentrada. No domingo você já estava descansando, né? Em relação até à própria viagem. Então, foi aí um momento que eu fiz uma escolha. Não, agora eu vou me dedicar. E aí, passei em alguns concursos na minha área, inclusive... na sua terra querida, Arapiraca. Fui servidora de Arapiraca por quanto tempo? 10 anos. Foi mesmo. Amava o município de Arapiraca, os jovens de Arapiraca. Eu até hoje, quando eu vou a Arapiraca, eu encontro muitos alunos meus. Então, você foi servidora da Secretaria de Educação. De Educação. Do município de Arapiraca. Então, passei 10 anos ali. E amava, assim, por mais que a gente pegasse, era uma rotina que a gente pegava estrada, enfim. Mas eu amava trabalhar no município, eu gostava muito da vontade, né, da dedicação dos jovens do município em relação à prática do esporte. O que é que representa Arapiraca na tua vida? Então, a verdade, Arapiraca, eu já conheci Arapiraca antes de passar no concurso de Arapiraca. Eu acho que foi um dos motivos que me fez querer fazer o concurso de lá. Né? Porque quando você considera alguns quilômetros de distância, que é de Maceió para Arapiraca, né? Hoje está mais encurtado isso pela questão até do acesso, mas há alguns anos atrás era mais complicado. Eu tenho família em Arapiraca. Então, fala da tua família para a gente sintonizar. Eu tenho família em Arapiraca e eu lembro que a minha tia, ela vinha me buscar em Maceió, pequenininha, eram as férias. As minhas férias. Tá de férias, vamos para Arapiraca. Aí a minha tia vinha me buscar, a gente às vezes vinha de ônibus, eu lembro do cheiro enfim, da cana lá, das usinas, enfim. Eu lembro desse cheiro,
que era um cheiro às vezes forte e desagradável. É. Então, né, às vezes a gente ficava até enjoada, às vezes tinha que mascarar o chiclete para passar aquilo ali. Mas aí então eu lembro muito isso, da minha infância. Eu ia muito para Arapiraca para passar férias, para estar ali com a minha família, né, com os meus tios, com os meus primos. Era uma cidade que era mais calma em relação à rotina de Maceió, né? Então, eu já amava Arapiraca. Eu falo, eu digo, meu segundo município ali, próximo de família, era Arapiraca. E aí, quando fiz o concurso, eu já me considerava uma cidadã ali arapiraquense. E fui muito feliz no período que eu estive lá. Tenho bons amigos em Arapiraca. Que bom saber que Arapiraca teve e tem esse privilégio, porque, assim, para o seu crescimento pessoal, tudo começou também, em Arapiraca. Isso, também em Arapiraca, porque, na verdade, quando eu estava em Arapiraca, eu também estava aqui em Maceió. Eram 2 concursos, né, que eu administrava durante a semana, como profissional de educação física. Mas, assim, Arapiraca, ela me deu muitas alegrias. Eu até, com a escola, comecei a treinar uma equipe de futsal masculino. A gente foi campeão dos jogos escolares com esses meninos, enfim. Foi um marco até histórico na época, porque sempre quem ganhava eram as escolas. Estava numa fase que ganhava escolas particulares. E aí eu, com a equipe de meninos, a gente treinava, né? E a gente conseguiu ganhar o título dos Jogos Escolares de Arapiraca. Eu estudei em Arapiraca em escola pública e escola privada. Mas a essência do movimento esportivo na escola pública, ela tem um diferencial. Exatamente. Ela tem um diferencial. Eu lembro que nós saímos de Arapiraca para jogar o GEAL aqui em Maceió. E numa dessa nós somos campeões alagoanos de handebol, né? E eu fazia parte da escola Quintela Cavalcante. Depois joguei em escola privada, mas esse movimento na escola pública é muito gostoso. Mas quando você avalia isso, esse movimento e essa vontade, a gente já mudando a posição. Mas você entende que é o quê? Porque eu tenho uma percepção sobre isso. Do aluno quando ele está disputando ali pela escola pública e pela escola privada. Não, eu acho que assim, a escola pública, ela rende uma interação maior de satisfação pessoal. Eu acho que quem estuda na escola pública já leva isso para a disputa como um desafio. Sim. É assim que eu enxergo. Eu acho que o desejo do menino público é maior do que o privado. Isso. É o desafio e talvez a oportunidade que ele vai ter a partir do esporte. Né? E naquela época, assim, eu lembro dos Jogos da Primavera em Arapiraca, era lotado. Isso. Tinha público que hoje a gente não tem em jogos importantes, profissionais e tal, não tinha. Isso. E assim, dava prazer fazer aquilo, né? Dava prazer fazer aquilo. Mas eu entendo dessa forma também. É a maneira de ser visto, a oportunidade que pode surgir, Sim. É o sonho, né, daquele jovem, porque às vezes ele está vendo ali o esporte como a única oportunidade que ele tem de mudar a vida dele, de mudar a vida da família dele. Então, quando a gente, né, diz que o esporte realmente transforma vidas, ele transforma realmente. Porque ele vai ali na raiz, né? Ele vai naquele menino ali que está olhando para um futuro e não está vendo aquele futuro, né? Não está conseguindo enxergar. Então, às vezes, é o esporte que vai dar o caminho, né? Que vai ser aquela luz no fim do túnel que vai levar ele, talvez nem para a carreira esportiva, mas que vai formar ali o cidadão, né? O homem, a mulher. É o grande propósito, exatamente, né? O homem, a mulher, que vai estar atuando aí em outra profissão, mas com o compromisso, a dedicação, a resiliência, né, de quem teve essa oportunidade de passar aí por alguma modalidade esportiva. Você falou em oportunidade e a gente faz questão de valorizar quem valoriza o esporte. Nosso agradecimento especial à Luna Avícola. É nutritivo? É saudável? É Luna. Supermercado São Luís, o queridinho da cidade, né? Além do posto Terra Nossa, são parceiros que estão fortalecendo o esporte alagoano, estão apoiando o esporte de peso. Agora nós vamos falar em outro bloco, naturalmente você até já disse, a gente vai falar isso mais na frente, mas como foi a sua entrada no mundo da arbitragem?
Então, Já sei que foi a primeira do grupo, dos 21, mas eu preciso saber disso assim na mais pura essência, que você vasculhe, mergulhe fundo e nos conte essa historinha. Então, como eu já até citei aqui, fui sem nenhuma pretensão, na verdade, de me tornar árbitra, né? Minha pretensão ali era com o cumprimento de carga horária da universidade. E com muita dedicação durante um ano, né, abdicando das sextas e dos sábados, porque eram os finais de semana que a gente não fazia nada, só estava dedicado, focado na arbitragem. E no domingo, às vezes, tinha ali um estágiozinho, que é pegar ali um jogo no Campo do Botinha. Não sei se você sabe onde é o Campo do Botinha. É ali no Vergel, era um campo que... terrão, né? Onde a gente ficava ali disputando ali com os meninos, com os cachorros, com os animais que passavam. Mas era o estágio da gente, era o estágio raiz. Eu brinco que era o estágio, né, raiz. E aí, a partir disso, como eu citei, a gente finaliza, né, o curso durante 10 meses, 11 meses. E aí, eu consigo ter êxito, né? Tenho esse destaque. E, a partir daí, foram me dadas oportunidades, né? Mas foram me dadas oportunidades também com muito sacrifício. Porque também não pensei, porque passou, se destacou, pegou os melhores jogos. Não. A gente ia realmente, rodava o estado todo de Alagoas, né? Muitas histórias, assim. Eu lembro que a gente, uma vez, no interior, o trio era feminino. E, enfim, a gente lá... Não era nem um estádio, era aqueles campos onde tem aquelas telas, né? Sim, dá aquela sensação de estádio, mas a gente sabe que não é estádio, porque a gente está bem exposta ali. E aí, eu ali na bandeira, enfim, você tinha que estar atento no lance e se desvencilhando de quem estava ali atrás de você, porque queria puxar sua camisa, porque queria puxar seu cabelo, que ficava ali falando alguma coisa para tirar sua concentração, né? Então, eu digo que isso aí foi uma escola para mim, porque... E aí, quando a gente terminava o jogo, se o time da casa entendessem que aconteceu tudo da melhor forma, e a gente ganhava, chegava galinha, queijo, a gente não quer, mas enfim, né? Não, obrigada. Mas também, se o time da casa perdesse, era problema. E tinha que mandar chamar o policiamento para guiar a gente até a saída da próxima cidade, né? Mas, assim, eu digo que isso é que vai dando casca a gente, né? Para outras situações na vida que a gente nem espera que vai acontecer. Isso, Mas isso foi porque além da aprendizagem vem o crescimento pessoal, né? Sim. A resiliência, eu digo que é a resiliência, porque você está ali numa situação. Porque a gente sabe que o árbitro, né? Ele é um ser humano que tem erros e acertos. Então, você tem que ter muita sabedoria, resiliência, né? E foco. Porque quando você... não acerta um lance e tá todo mundo ali, né, falando que você não você tem que ter a resiliência e o foco de dizer, aquilo ali passou, agora vamos para frente, que agora eu não posso mais errar, não. Não adianta tentar consertar. Não, isso aí não. Passou, ignorar e ir para frente. Ignorar e vai para frente, né? Porque se você acaba mexendo com o emocional. Sim, aí você se perde pro restante do jogo. E né? por ser uma mulher que tá ali em campo, né, tem todo aquele julgamento, enfim. E por ser uma mulher nesse ambiente, foi mais difícil do que o que você imaginava, não? Então, naturalmente culturalmente a gente sabe, a gente, né, não pode negar em relação a isso. Mas assim, sabe, de verdade, eu não minimizo, né, porque a luta é diária contra essa questão do machismo, da misoginia, é uma luta diária, a gente enfrenta batalhas diárias. Só que a gente tem que entender que a gente não pode se deixar silenciar, a gente não se pode deixar parar, né? Então, a gente entender, fazer a leitura do que está acontecendo, ser combativa nesse sentido, não permitir, mas a gente também não pegar aquilo e não deixar que a gente avance. Então, fazer a leitura, combater quando tem que combater, às vezes em algum momento, ignorar para dar a resposta depois, né? Porque a gente também tem que fazer a leitura de qual é o momento certo que a gente tem que conduzir a situação. E no final de tudo mostrar quem você é, que independente, né, de gênero, o esporte ele é para todos, para todas, né? E a gente vai pela competência, mas a gente sabe também
que infelizmente ainda existe muito preconceito e é uma dívida histórica. Eu digo que é uma dívida histórica, principalmente o futebol tem com as mulheres. Nessas horas que você declarou que a torcida fica ali no juízo, mastigando aquela coisa, aí vem os elogios, né? Os elogios disfarçados. Tem uns elogios disfarçados também, né? Enfim, tem uns elogios disfarçados. Mas assim, é isso, é justamente... Aí naquela hora, o segredo é tapar os ouvidos. É justamente o que eu falo, em relação a você ser combativa. Você tem que escolher o momento que você vai ser combativa, não no momento desse. Né? Porque se você vai tentar responder, devolver aquilo, não vai adiantar, não vai ser nesse momento. Então, eu acho que nesse momento não é você ser combativa nesse momento. Nesse momento você tem que focar no seu trabalho e mostrar que o que está sendo falado ali, né, o que está sendo pensado ali, não se sustenta. Então, você trabalhou com o apito também, né? Então, é porque, na verdade, quando a gente faz o curso, a gente, pelo menos na minha época, você não escolhe se você quer ser árbitro principal ou se você quer ser o assistente. Você faz todo o curso. No geral. No geral, tá? Feito o curso, está preparado para qualquer desafio. Qualquer coisa, porque são disciplinas, tem a prática, tem, né, a mecânica de arbitragem, tem a parte prática e tem todas as matérias que é da grade do curso de arbitragem. Terminou, você vai fazer a opção. E agora, você quer o quê? Né? E aí, eu digo você quer, mas a comissão ela também começa a lhe escalar e você vai dizer, me identifico mais nisso, né? E aí, naturalmente, por pensar em uma carreira, eu optei por ser assistente. Porque eu falei, não, eu tenho aí algumas meninas que estão na CBF, tem a possibilidade de uma ser FIFA, então a vaga da CBF, para mim, seria uma vaga que seria mais fácil, né? Mais fácil de conseguir naquele momento. Porque a gente tinha essa dificuldade em relação ao quadro masculino, quando você pensa nisso, há, sei lá, mais de 20 anos atrás, né? A gente tinha essa dificuldade. Então, pensando em carreira, falei, não, vou para assistência, porque é algo que eu me identifico, eu gosto, e em relação à carreira, eu acho que é mais fácil, né, de se avançar nesse sentido, né? Porque, assim, na verdade, quando você inicia, você não pensa que você vai ser, pelo menos para mim, eu não iniciei pensando, eu vou ser uma grande árbitra. Como eu disse, eu queria conhecer um pouco mais da arbitragem, mas você se encanta, né? Quando você gosta, você está do esporte, você se encanta com aquilo. Então, aí você já vira uma chavinha, né? Poliana, aí são curiosidades próprias, curiosidades minhas. A gente falou da participação do público externo, enfim, do torcedor, sim, de quem está ali, tudo mais, atrás do alambrado, né? E do público interno, dos jogadores, como é essa relação? Sempre há o respeito ou tem aqueles mais saidinhos que... Como é que é essa relação lá dentro? Então, assim, eu vou falar por mim, tá? E talvez o meu depoimento, né, o que eu vou falar, talvez nem seja comum em relação a outras pessoas. De verdade, eu nunca tive nenhum problema direto em relação a isso, né? Por mais você falar, ligado 220, simpática, mas assim, eu sou muito firme, né? Comecei a adquirir algumas posturas muito firmes, em relação ao meio, principalmente do futebol, né? Porque a gente sabe que às vezes as pessoas confundem, né? Às vezes olha, é uma moça simpática, frágil. Então, às vezes a gente tem que realmente se colocar para que as pessoas respeitem, porque senão as pessoas não entendem, né? Ela vê ali uma mulher de 1,55 m, né? Sorridente, e aí assemelha isso à fragilidade ou... Enfim, então, em relação a esse ambiente, eu sempre soube ser muito firme. Então, nunca tive nenhuma situação que me colocasse... eu acho que eu já me antecipava a algumas situações, né? Então... E como é se antecipar às situações? Então, geralmente, você está aqui explicando alguma situação e alguém já olha para você com um olhar diferente, né?
E aí você já devolver o olhar, ao invés de você se intimidar, você devolver o olhar com segurança. Vem a hora da imposição. Exatamente. Você devolve o olhar com segurança, né? Fala mais firme. Aí até não pegar na mão, você já não vai pegar, você já pega mais firme para que o outro entenda que ali também, que do ali outro é lado, profissional. Ali é profissional, exatamente. Né? Agora, assim... Aí 1,55 m ficava grande, hein? Ficava grande, né? 1,55 m, o pessoal diz, menina, é 1,55 m, mas pense. Mas, só voltando um pouquinho, porque aí eu fiz um corte aí. Então, quando eu finalizo o curso, que tem algumas oportunidades, e aí eu vou e passo no concurso, faço a opção pelos concursos públicos, eu me afasto da arbitragem. E vou seguir a minha vida. Minha vida como profissional de educação física, em Arapiraca, né, em Maceió, em outras atividades, vou para a educação mesmo como articuladora de ensino, né, vou mergulhando em outras áreas da pedagogia, tá? E aí eu recebo um convite. Eu digo até engraçado. Charles me manda uma mensagem pelo Facebook há muitos anos. Eu acho que eu nunca contei isso a ninguém, assim. Me manda uma mensagem pelo Facebook. Acho que fazia uns 5 anos que eu não sabia nem o que Charles fazia da vida dele, assim. E diz... como é que tá a sua vida? Tudo bem? Tô querendo conversar com você. Eu disse, oxe, como é que esse moço, 5 anos que não fala comigo, achou meu Facebook e tal. Aí eu, ok. Aí a gente foi... E aí, na época, quando a gente conversou, estava ele e o atual presidente da comissão de arbitragem daqui, George Feitosa. George Feitosa. E aí eu lembro que a gente foi tomar um café. E aí, quando cheguei lá, Charles disse, olha, eu recebi um convite de assumir a comissão de arbitragem. George vai estar comigo. E eu gostaria que você estivesse também. Porque... a gente precisa ter uma mulher nesse espaço, porque até aí não tinha nenhuma mulher tinha assumido. E foi uma decisão inteligente. Isso, ele falou, nenhuma mulher até aquele momento tinha feito parte de uma comissão de arbitragem no estado de Alagoas, e ele disse, preciso que seja você. Aí eu disse, mas eu não estou entendendo, porque faz muito tempo que a gente não se encontra... Você não sabe nem o que é que eu estou fazendo da minha vida, né? Se eu ainda estou no caminho da arbitragem. Paula, é o seguinte. Eu acompanhei você no curso de arbitragem, acompanhei você como profissional, né? E não existe pessoa melhor para estar junto desse projeto que você. Eu não consigo pensar em nenhuma outra pessoa. Se você disser que não, ok, mas... eu não consigo pensar em uma outra pessoa. E aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, me mande o projeto, o que é que você pensa, porque aí, se eu me identificar, né, Sim. a gente vai avançar nessa conversa, e eu também tenho que conversar, porque hoje eu tenho uma família, né, casada, filho e tal, que é um processo, quando você está na arbitragem, não é uma decisão só sua, é uma decisão de família, por mais que a escolha seja sua, mas você envolve diretamente quem está com você no dia a dia. É verdade. Né? Então, marido, filho, porque é uma rotina completamente diferente. Então, a gente tem que deixar tudo muito alinhado e acordado para que as coisas em algum momento não se percam, ou que não tenha cobranças, ou que não tenha desgastes. Então, tem que ter tudo ficar muito alinhado. E aí, graças a Deus, meu marido deu, né, todo o suporte, e aí eu venho, assumo a comissão de arbitragem. E aí, em seguida, já sou indicada para o quadro da CBF, faço a prova, sou indicada. E aí é isso. Isso vai fazer quase... essa segunda passagem já vai fazer quase 10 anos, né? Então, fico como analista de arbitragem, a única mulher do estado naquele momento. Hoje Sim. tem a Ana Paula, que... inclusive, a Ana Paula hoje está na comissão de arbitragem, porque, conversando com o presidente Felipe, eu disse, olha, ele me deu essa, né, oportunidade. Veja alguém que tenha um perfil, independente se seja homem ou mulher, mas que tenha um perfil como o seu para continuar na comissão. E aí ele me deu essa oportunidade até de indicar. Eu falei, Ana Paula, porque eu acho que assim, a gente tem que realmente, se a gente foi dada o espaço, enquanto mulher, para, né, ocupar alguns cargos, que a gente também traga outras mulheres com a gente. Eu penso muito, muito dessa forma. E aí é isso. E aí, a partir desse momento, a gente vem fazendo alguns jogos como Quality é até um termo, né? Que muitos desconhecem, mas é um gerente de qualidade. Sim. Tá?
Então, só para que a gente, de forma bem breve, assim, o que um gerente de qualidade faz em relação a sala VAR. Eu sou a pessoa que, na hora que eu sou escalada, a partir daí eu já começo a trabalhar. Porque eu tenho que saber como é que está toda a questão da estrutura do estádio de futebol, de linhas, de redes, quem é a empresa que vai transmitir a partida. Deixa só eu interromper você um pouquinho, que a gente vai chegar lá. Tá. Mas assim, eu quero saber de uma coisa assim, o marido, quando você buscou o aval, que ele se vai firme, conta comigo, vamos estar junto, não sei o que, tudo mais. Aí, em algum momento, ele participou como espectador de um jogo você trabalhando? Nessa segunda etapa? Não, da primeira etapa. Então, da primeira etapa eu não era casada. Ah, não era casada. Ainda. E depois do casamento? Sim, depois. E foi justamente o motivo da minha conversa com ele. Sei. Eu falei, olha, a gente é casado, você... em outra fase, na minha fase ali de juventude, onde eu estava, num cenário de arbitragem, onde eu viajava, né? Estava em contato ali o tempo todo, final de semana, fora de casa, você não fazia parte desse processo da minha vida. Então, agora é um outro momento. Então, estou te dizendo porque você talvez nem imagine como seja o cenário da arbitragem, porque não sabe. Quem não está dentro não sabe, pode ter certeza que não sabe. Então, você não tem nem entendimento como seja, mas está sendo me dada uma oportunidade. E aí ele foi muito claro e falou, você quer? É isso que você quer? Ok. Estou aqui para lhe apoiar. E tranquilo, ele acompanha. Às vezes quando é alguma viagem próxima, a gente vai, entendeu, juntos. Eu falo disso porque eu vi uma reportagem de um árbitro que no momento eu não me recordo o nome, mas é desses da prateleira de cima, né? E a mãe dele foi acompanhar o jogo. E acompanhando ao jogo, ela tinha o desejo dela, a torcida dela, né? E o cara errou. A hora que ele errou, aí ela disse, esse filho da puta. Aí quem estava acompanhando ela, aí disse assim, mas é seu filho. Ele disse, mas é isso mesmo, né? Porque ele errou. Mas a mãe que eu tô falando não sou eu não, é a mãe do campo. Ela devia ter dito isso. Não, mas a mãe que eu tô me referindo não sou eu não, é a mãe do campo, né? A gente sabe que a infraestrutura do nosso futebol, ela ainda não é a essencial, necessária. Existe algum estádio aqui de Alagoas, algum campo, que tenha o vestiário feminino para arbitragem? Como é essa coisa? Então, e quando não tem, como é que se resolve isso? Então, o próprio estádio Rei Pelé, a gente não tem esse problema de masculino ou feminino. Ele é um vestiário onde tem a parte, que é um vestiário amplo, na verdade, onde tem um espaço, onde faz ali a pré-eleção, aquela conversa antes do jogo, pós-jogo, né? Mas o banheiro, a área do banheiro, ela tem a área masculina e a área feminina. Então, no estádio Rei Pelé, a gente não tem esse problema. E quando chega num campo que não tem essa estrutura? Então, quando chega no campo, os meninos eles são muito tranquilos, assim, da arbitragem. De verdade, assim, a gente não tem... Se o problema da arbitragem, né, entre homens e mulheres fosse isso, a gente não teria problema. Porque por mais que não vem tenha... o consenso ali, né? Vai lá, se organiza. Exatamente. Depois você sai, a gente vai. Prefere primeiro? Se vai primeiro, se a mulher quiser ir primeiro, vai primeiro. Se não, vou depois. E não tem problema. Isso, na verdade, isso não é um problema. Ô, Poliana. Eu percebo que muita gente tem curiosidade. Mas tem. Algumas pessoas já me perguntaram sobre isso, mas realmente isso não é um problema. Me fala desses bastidores. Quando vocês chegam no estádio, é obrigatório que já saiam todos juntos daqui de Maceió para Arapiraca, já vão todos juntos? Sim. É orientado, na verdade, a partir do momento que sai uma escala, já é criado um grupo. Saiu a escala, já é criado hoje um grupo de WhatsApp, né? Antes não tinha WhatsApp, mas hoje já é criado um grupo de WhatsApp. E a partir daí você vai planificar todo o trabalho. Então... os árbitros, eles vão estudar as equipes, né? Como é que está a posição na tabela, porque tudo isso ele vai influenciar no jogo, né? Assim, influenciar no sentido de... A gente tem uma noção de
Qual é o time que está precisando daquele resultado, que possa ser que vá com mais vontade, entendeu? Ou que tá precisando ali de um empate, possa segurar o jogo. Enfim, a gente sabe que tem essas situações. Então, o árbitro é interessante que ele também tenha essa visão para que no campo ele comece a entender se o jogador está fazendo cera, se o jogador está buscando ali um segundo amarelo porque para um outro jogo ele está suspenso, né? Não que isso vai interferir na questão da regra, porque a regra ela vai ser aplicada, independente, mas ele tem que ter o entendimento, o sentimento do que ele está vivendo naquele momento. Então, saiu a escala, é criado o grupo do WhatsApp, e aí a partir daí começa todo essa dinâmica de estudar, né, como é que vai ser essa partida. E aí, antes da partida, você tem um horário, tantas horas antes, você tem que estar num ponto de encontro, é orientado que vá o grupo junto, a equipe junto, entendeu? Tem que chegar no campo de jogo, estou falando em relação, mais aqui, né? Em relação a árbitros CBFs também, as competições. Chegar 2 horas antes, né? Para estar olhando toda a dinâmica ali do campo, e quem é do VAR tá chegando na sala do VAR, entendendo como é que tá o equipamento, se tá tudo ok, se as linhas, se as câmeras estão todas ok. Enfim, é toda uma logística que tem, né? E assim, é essencial que a gente trate disso, porque quem tá lá fora acha que o cara bota o apito no bolso e chegou lá, tá na hora, né? De forma alguma. E ainda tem isso. Hoje, ainda além desse grupo, antes da partida, você tem uma reunião com toda a equipe de arbitragem para você fazer todo um alinhamento de como é que vai ser feito o trabalho em campo. Você falou de pré-eleção. Aí vocês conversam entre vocês ali. Isso. E esse assunto é o quê? Desde de um posicionamento em campo, se eu estiver nessa posição e se o seu campo de visão for melhor, que você sinalize. Desde uma substituição, que se tiver num momento importante da partida, segura. Enfim, são detalhes. De campo visual, se eu tiver coberto, você sinalize de alguma forma. Se o técnico tiver insistente ali, só me chame se for realmente uma situação importante, se você souber conduzir, você conduza da melhor forma, para não ter o desgaste. Então, são mínimos detalhes, assim, são mínimos detalhes. Quando acontece que, vamos supor, um quarteto, um quinteto, sim. Porque há bem pouco tempo era um trio, né? Isso. Hoje é um quinteto, sei lá, às vezes até mais. Aí quando o árbitro central, ele comete um erro grave, aí essa volta para o vestiário, como é que vocês se olham, como é que vocês discutem isso? O apoio do grupo, cada um por si? Na verdade, a gente sempre diz que é importante porque eu fico mais na sala do VAR, né? Então a gente fica ali ouvindo as situações. Mas é importante que ninguém pegue no celular para saber se foi um intervalo de jogo, se acertou, se errou. Isso não existe. Não se pega em celular, né? Porque isso vai mexer... E se errou, né? E hoje, assim, a situação é muito interpretativa. Então, às vezes, a gente acha que errou, o outro acha que acertou, né? E aí fica nessa situação. Então, em relação a isso, motivar. Vamos para o segundo tempo, vamos para o jogo. Se errou, depois a gente vai ver como é que vai ser resolvido isso, que não vai ser com a gente, vai ser a comissão, enfim. Mas ninguém fica buscando nada que coloque para baixo, não. É muito pelo contrário. É levantar a cabeça e vamos para um outro Qual momento. foi o momento mais desafiador que você viveu na arbitragem? O momento mais desafiador? Rapaz, olha, vou lhe dizer uma coisa. Eu acho que o momento mais desafiador eu vou viver agora. Com essa convocação que eu recebi. Eu acho que vai ser o momento mais desafiador. Nos fale de como você chegou para se tornar manager, né? Sim, quality manager. Quality manager e desse desafio, porque assim, é uma coisa que nos orgulha muito. Eu te falo isso com muita... Porque é a primeira mulher no Brasil, né? Assim? Na verdade é o seguinte, aqui no estado eu sou a única mulher, tá? Que faço essa função. No Brasil, a gente tem algumas qualities, mas que atuam sim, mas são mais, que não estão muito voltadas para a arbitragem. As meninas, elas estão mais no CEAB. O CEAB é o centro da CBF, né? Certo. Então, essa questão de correr
os estádios, você não vai encontrar muitas mulheres fazendo esse serviço, né? Vamos pensar dessa forma. Por quê? Porque, na verdade, voltando, o que é que a Quality, né, que o Quality faz? Ele não está só voltado ali para o trabalho da arbitragem, mas ele está à frente de alguns técnicos que eu digo técnicos operadores, né? Ele é meio que o chefe desses operadores. Porque quando o árbitro, o pessoal do VAR, observador, o VAR, o AVAR, ele chega na cabine, tudo tem que estar ok. E se não tiver tudo ok, a responsabilidade é minha. Então, eu chego 3 horas antes, mas muito antes disso, eu já estou em contato. Fui escalada agora, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, para essa competição aí que vai ter, como é um preparativo para a Copa do Mundo Feminina, onde a gente vai ter aí 4 seleções, um quadrangular com 4 seleções que vai acontecer em Mato Grosso, no Cuiabá, vai ser agora dia 12, dia 14 e dia 18. Eu estou escalada para o dia 12, 2 jogos, tá? À tarde e noite, e no dia 18, 2 jogos também. E aí eu estou ali com mulheres árbitras de outros países. Argentina, Venezuela, Equador, né? E aí eu já estou em contato desde agora. Eu estou aqui, mas eu estou em contato lá. Gente, chegou alguém por aí? Como é que está a questão do campo? O menino está chegando amanhã. Então, amanhã já vai começar a me munir de várias informações. Porque daqui eu vou tentar entrar em contato com a administração do campo. Se a linha tiver com algum problema, eu vou ter que resolver. Se a questão do posicionamento das câmeras, se tiver algo que não a própria área, se não for num local específico, eu vou ter que resolver. E aí, quando eu chego, aí o meu trabalho, 3 horas antes, aí o meu trabalho é mais direto com essa equipe, né? E com a equipe da que vai fazer a transmissão. Então, eu tenho que estar o tempo todo alinhada. São tantas câmeras, todas estão. Tem o frame, que o frame é o da bola, que é o sync. Todas as câmeras têm que estar alinhadas, sincadas todas. E aí eu tenho esse acompanhamento. Vamos lá, sync aqui para eu ver, eu tenho que estar, né? Porque tudo isso vai para relatório. Linha de impedimento, tá traçada direitinho, vamos fazer o teste. Enfim, é muita coisa. Muita coisa. E aí você faz tudo isso. Quando você, né, segura, ok, fechou, teste de comunicação, porque para não falhar a comunicação. Pronto. Quando os árbitros chegam, e aí? Tudo certo, temos tantas câmeras, isso, tal. Eu dou toda a explicação do que está acontecendo. Durante a partida, quando é para liberar alguma imagem para a TV, para a transmissão, enfim, a emissora que esteja transmitindo, a pessoa que faz essa liberação, esse dedinho, é o meu dedinho. Então, quando o árbitro diz, vamos subir linhas, vamos traçar linhas, né? Tem um observador, eu brinco, a gente cruza os olhares, e aí, porque ele não pode interferir no protocolo da partida, né, da sala, não pode. Ele está mais ali como se fosse um fiscal de que se cumpra o protocolo, né, não pode interferir diretamente. E aí a gente se olha, se a gente entender que aquela imagem é uma imagem que ela não vai confundir a cabeça do torcedor, que ela vai ser uma imagem esclarecedora, ok. Se, no momento que for traçada uma linha, não for para mim uma imagem esclarecedora, eu tenho a opção de não subir. Não subir. Porque talvez para o torcedor vá mais confundir do que, né? E aí a gente diz, não, vou segurar. E aí no intervalo a gente solta ela com um cuidado maior, entendeu? Com a explicação maior. Porque naquele momento de emoção que você traçou uma linha aqui, já foi do outro lado, já surgiu... Enfim, é muita emoção, muita paixão. E, assim, a gente tem que estar... O que é que falta para o VAR definitivamente ganhar digamos assim, o respeito, para ganhar, para se consolidar, de fato? O que é que falta para isso? Na verdade, sim. Porque avançou bastante, né? É isso que eu ia dizer. Na verdade, eu entendo hoje que o futebol sem o VAR, por mais que quando a gente fala, né, antigamente quando a gente dizia assim, tira a emoção do jogo, né? É o gol, a gente comemora 2 vezes, ou a gente comemora contido, porque não sabe se vai anular ou se não vai anular. Então, as pessoas achavam que o VAR ele nem ia se sustentar, sim, né? Sim. Por se tratar de uma paixão, e a gente quer que ver o jogo. É natural, né, esse sentimento, exatamente. Né? Porque é bom que o árbitro decida em campo. E
E se a gente tem o VAR, o percentual de erro teria que ser 0, né? Porque... Mas, assim, de verdade, o que eu vejo é que cada vez mais ele vem, sim, se consolidando. Ele veio para promover a justiça. Porque, em relação ao futebol, a gente realmente é muito injustiçado. Porque ali são pessoas humanas que falham, né? E que tem que decidir ali em segundos, né? E, às vezes, não está numa posição ou no melhor ângulo. E não tem a questão da má-fé, porque realmente somos seres humanos falhos, né? Então o VAR no Brasil está no caminho certo. Eu acredito que esteja. Até porque existia muito uma cobrança do tempo, né? Do tempo. Porque demora muito. Demora muito. Suponhamos que você estivesse agora, nesse momento, numa grande reunião a nível nacional. Qual a sugestão que você levaria para acrescentar? Em relação ao VAR? Em relação ao VAR. Eu acho que assim, em relação ao tempo, tem muita cobrança em relação a demora tanto para dizer o que a gente está vendo na TV, né? Só que às vezes o que você está vendo na TV é por câmera 1, câmera 2. E às vezes no jogo ali tem ali 12 câmeras, né? E tem muito essa questão da interpretação. Porque a bola foi na mão, a mão foi na bola. Então, eu não vou muito pela questão do VAR, tá? Porque eu acho que o VAR está ali para cumprir o protocolo eu vou muito pela questão das regras, porque eu acho que as regras, às vezes, do futebol é que confundem as pessoas, né? E eu digo as pessoas, eu digo a falta de conhecimento. Não falta de conhecimento, mas a própria arbitragem em si. Porque em um momento aqui é mão, aí no outro ano a mão já vai ser de outra forma. Sim. Tá entendendo? Então, essas mudanças, quanto mais você tenta detalhar, fechar... Mais confunde. Mais confunde. Então, assim, eu não vou nem atribuir isso ao VAR, de verdade. Porque eu acho que já evoluiu muito, tinha muita questão de, porque o VAR está chamando, está interferindo. Hoje já é de outra forma. Hoje o árbitro é que está lá em campo, ele que tem que apitar. E se em algum momento ele tiver dúvida, ele acione o VAR, né? E o VAR ele só vai entrar ali em situações realmente, né, dentro do protocolo, que são situações específicas que devem entrar. Então... A gente sabe, Poliana, que jogador... a depender da constituição de cada um, por mais que ele seja experiente, mas ele ainda leva para o jogo uma certa tensão, nervosismo. Sim. Acontece com o árbitro também? E tem que acontecer, deve acontecer. Se perder a emoção... Se perder a emoção, você vai entrar ali, né? Enfim... Desde que seja conduzido da melhor forma. Até porque, na arbitragem, a gente não pense que é só regra, né? O estudo da regra, a parte técnica e a parte física. Porque os árbitros hoje, eles são atletas. Correm ali 13, 14 quilômetros, mais do que muitos atletas ali, de atacantes que estão ali parados na área, ou de zagueiros que não chegam nem no meio, ali próximo ao meio campo. Então, dentro da arbitragem, a gente diz que tem 4 pilares. É o pilar físico, o pilar técnico, o pilar mental e o pilar social. Então, dentro desse pilar mental, sim, existe o nervosismo e é bom que o árbitro ele tenha o entendimento, né, da pressão que ele tá ali recebendo, do compromisso, da responsabilidade que ele está ali naquela partida. Então, mas isso aí tem que ser administrado. Então, por isso, a importância do pilar mental, tá? Então, como qualquer atleta, como qualquer ser humano, é importante que aquilo ali, ele mexa de alguma forma com a gente, para que a gente fique até em alerta o tempo todo. Porque se a gente também fica muito tranquilo, né? Quando a gente fica muito tranquilo, a gente não fica atento a tudo que pode acontecer. Pois bem, eu entendo que gera um desgaste mesmo, né? Assim, para viver toda aquela emoção Sim. do jogo, no fim, né, tá desgastada emocionalmente, talvez fisicamente também, fisicamente mentalmente, né? Isso. E o pilar físico da senhora Lídia Poliana, como é que ela consegue manter no equilíbrio? Em relação à parte física, a gente tenta. Eu até brinquei, essa semana há 2 dias atrás, foi o Dia Mundial da Atividade Física. E aí eu até fiz uma postagem na minha rede social dizendo o seguinte: eu também me sinto cansada, eu também não tenho tempo, mas eu faço a opção de
Se é 30 minutos para estar no celular rolando o feed ali do Instagram ou, né, no WhatsApp, eu posso pegar esses 30 minutos, fazer uma caminhada, pegar a minha bicicleta, pedalar, porque é importante não só para o corpo, mas é importante para a mente, né? Que a gente sempre esteja se movimentando, porque para cuidar da nossa saúde em si, né? Da questão da saúde mesmo, mas também da nossa mente, porque é uma válvula de escape. O nosso tempo acaba sendo curto, que o papo vai ficando tão bom que a gente vai alimentando um monte de coisa. Mas assim, você falou da questão dos cuidados. E com relação à beleza, aos cuidados, por exemplo, no jogo, tem essa preocupação também de botar o batom, de se arrumar, de se ajeitar, de ir lá? É importante, não é importante? Né? A gente já está num espaço que, historicamente, as pessoas atribuem ao masculino. Então, é importante que a gente também coloque ali o nosso charme, a nossa beleza, né? Isso. Que a gente coloque ali um batom, prenda ali o cabelo da melhor forma. Lógico que o objetivo não é esse. A gente está ali comprometido com o trabalho, né? Isso aí é supérfluo. Mas a gente, enquanto mulher, a gente quer estar ali também mostrando que a gente também tem um lado ali feminino, que eu acho que isso também é importante para o espaço, né? Então, também tem esse cuidado. A gente procura ali passar um batom, um perfume, prender o cabelo. Se organizar, colocar né? um salto, às vezes, quando você não está em campo. Me fale uma coisa, Poliana. A gente vai falar um pouco agora de gestão, de secretaria, né? Como é que foi o convite para assumir a Secretaria de Esporte Estadual? Então, na verdade, quando eu chego na secretaria, eu chego através de um projeto chamado Na Base do Esporte, que é um projeto de crianças e jovens, né, de 7 a 17 anos, onde eles, no horário que eles não estejam na escola, eles estejam praticando alguma atividade física, algum esporte, e que essas crianças são geralmente crianças que estão ali em situação de vulnerabilidade, né? Crianças de grotas, crianças, né, de periferia. Então, eu chego com um compromisso. Na época, tinham 20 unidades, 25 unidades, e eu chego com o compromisso de dobrar essas unidades para 50 unidades, e aí eu consigo ampliar para 80 unidades. Então, eu chego na secretaria dessa forma. E aí, a partir disso, eu passo ali mais ou menos um ano, depois eu sou convidada para fazer parte da equipe da secretaria, numa gerência. E aí, passa mais alguns meses, eu sou convidada para uma superintendência. E aí, nessa superintendência, que é a superintendência, enfim, de esporte, rendimento, inclusão social, eu passo ali um ano nessa superintendência, onde eu pego os principais eventos, né, atividades ali da secretaria. Então, a gente conseguiu ali realizar os Jogos do Paradesporto, que a gente conseguiu trazer, inclusive, a gente conseguiu reunir aí mais de 500 atletas, trouxe até delegações de outros estados, aí, jogos servidores, enfim, a gente pegou jogos escolares, a gente pegou os principais eventos e a gente conseguiu dar uma levantada nesses eventos, ampliar esses eventos, tá? E aí surge o convite de assumir a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, né? Como ali a principal pessoa ali da pasta. Um desafio onde eu recebi com muita gratidão, né? Porque... e não, com muita gratidão e com vaidade zero, de verdade, com vaidade zero, porque eu acho que é só a consolidação do tudo que eu vim fazendo na minha vida, né? Enquanto aquela menina lá que a gente começou a conversar, né? Que queria muito estar ali no meio do esporte, depois aquela professora que sempre procurou ali ajudar dentro do espaço escolar, né, os seus alunos. Enfim, e recebi com muita gratidão e com muito compromisso, com muita responsabilidade, e procuro dar o meu melhor, me dedicar todos os dias. Eu costumo brincar, eu acho que eu sou uma das primeiras a chegar e sou realmente a última a sair, às vezes, da secretaria. O que você fez na Secretaria de Estado até o presente momento, o que mais te dá orgulho? Eu não vou nomear uma situação específica, porque para mim, o que pode parecer muito importante, talvez para vocês, né, não tem muita relevância, e talvez para vocês, isso é histórico.
para mim foi algo que eu não deveria deixar de fazer. Então, eu não vou nomear assim. Mas duas situações que ultimamente, assim, aconteceram recentemente e que envolvem a pauta feminina. E aí, eu vou citar elas duas, tá? Mas, por isso, pelo compromisso que a gente tem enquanto está na pasta e o compromisso que a gente tem em ser uma mulher que quer que outras mulheres estejam aí, né, ocupando espaços. Então, o projeto Lugar de Mulher no Rei Pelé, que a gente conseguiu ir ampliando, a gente tem ali um estádio de futebol, que é um equipamento esportivo, que historicamente é um ambiente masculino, onde os homens vão assistir partidas de futebol. Eu até brinco com as meninas, eu falo, quantas vezes você já não ouviu do seu marido, do seu pai, do seu filho, tô indo pro estádio Rei Pelé assistir CSA, CRB, tô indo pro Fumeirão assistir o Asa, o Cruzeiro. Né? Exatamente. E aí, as mulheres, elas meio que se limitam a não frequentar aquele espaço, né? E aí a partir disso, a gente consegue abrir as portas do estádio, né? Para que essas mulheres venham praticar atividade física, assistir uma partida de futebol com segurança, porque hoje a gente, dentro do estádio Rei Pelé, a gente tem mais de 80 câmeras, onde qualquer situação que aconteça, a gente está monitorando, em parceria com a própria federação, com a segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, né? Então, a gente tem toda... E muitas vezes, é o que eu falo, essas mulheres elas estão mais seguras dentro do estádio de futebol, porque esses agressores, eles estão lá, mas eles se inibem em praticar qualquer ato, porque eles sabem que eles estão sendo monitorados. E, às vezes, em casa, né, quando termina essa partida de futebol, esses homens, esses agressores, eles bebem ou ficam irritados porque seu time perdeu, e aí às vezes ele vai descontar na sua parceira, na pessoa que é mais frágil. Então, o Lugar de Mulher no Rei Pelé é algo que me dá muito orgulho, porque vai para abrir esse espaço para que as mulheres se sintam acolhidas e que possam estar frequentando ali, tá? E o outro é o projeto que é a Copa Rainha Marta Nordeste. Porque a Copa Rainha Marta... Já 8 edições aconteceram. Então, a Copa Rainha Marta estadual, ela é a 8ª edição, né? Já aconteceram 8 edições. Mas, a partir de uma reunião com os secretários de esporte do Nordeste, a gente consegue mostrar o nosso projeto e, prontamente, ele é aceito. Por ser uma case de sucesso, por estar acontecendo com tanto êxito. E aí... é abraçado, é o primeiro projeto de cooperação técnica entre os 9 estados do Nordeste. A gente conseguiu realizar o ano passado, onde a gente deixou o Estádio Rei Pelé durante uma semana, exclusivo para que as 9 seleções do Nordeste, elas estivessem ali presentes, jogando muito futebol e mostrando que aquele espaço também ali é um espaço, não é só dos clubes profissionais, mas é um espaço também para o futebol feminino. Eu sei que você é muito comprometida. Se você chegasse agora na secretaria, abrisse a tua máquina lá de computador e você se deparasse com um orçamento extra, onde você investiria? Nossa, faria... Depende do valor desse orçamento. Mas a gente também, assim, de verdade, não vamos culpar orçamentos, né? Porque, às vezes, a gente tem grandes orçamentos e a gente não tem compromisso, não tem... então, não vamos culpar o orçamento. Mas, hoje, eu acho que nosso estado, a gente merecia ali uma arena, né? Uma arena onde a gente pudesse também ali estar dividindo ali o espaço, não só com os clubes profissionais, mas também com o futebol feminino, né? E o próprio incentivo ao futebol feminino. Acho que a gente poderia estar investindo mais no futebol feminino, buscando essas meninas aí, as várias Martas que tem aí, né? Durante a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, nesses 102 municípios de Alagoas. Que legado você quer deixar quando sair? Eu quero deixar o legado de uma pessoa comprometida, que não está pensando apenas em números, em resultados nesse momento, mas de uma pessoa, de uma gestora, que está abrindo as portas para outras gerações, para que outras pessoas, né, venham conduzir, né, uma gestão com muita oportunidade, com muita inclusão. Eu sempre digo isso, eu digo, olha, a gente não tem que pensar no hoje, né? O que a gente faz hoje é relevante, mas é muito importante que o que a gente faz hoje, ele se mantenha, né,
por algumas outras gestões. Então, eu acho que o maior legado é isso, é deixar oportunidades para que outras pessoas que venham, outros jovens, outras crianças, eles tenham um esporte aqui no nosso estado, ainda mais inclusivo, com oportunidades, desde a base, desde a formação até o rendimento. Me diga uma coisa, Poliana, você é uma mulher pronta, ganhou experiência de vida, tem uma energia fantástica, uma energia muito boa, contagiante. Quando eu disse que você chegou a 220, é porque você chega com essa energia forte, essa coisa, está pronta para desafios maiores. Você toparia um cargo eletivo? Eita, que pergunta difícil. Então, pronto, eu não estou, tá? A gente está aprendendo todos os dias. Eu entendo o seguinte, se a gente achar que está pronta, que a gente sabe tudo, as coisas não perdeu sentido. A vida perde sentido. Se achar que está pronta e que sabe tudo, perdeu sentido. Acho que o segredo está em achar que você tem que aprender todos os dias, né? Porque o melhor aprendiz é esse, que entende que ainda está em formação. Eu penso em muitos desafios na minha vida. Eu confesso a você que nunca parei para pensar sobre isso, tá? Mas, não sei, eu sou uma pessoa de missão. Eu falo que eu sou uma mulher de missão. Então, se a missão que for me dada, né, a oportunidade que for me dada, se naquele momento eu entender que cabe no meu projeto também pessoal, né? Porque a gente não pode pensar só no profissional. A gente também tem que pensar no pessoal. Porque não adianta a gente aceitar, às vezes, algumas oportunidades e que depois não vai lhe preencher, né? Então, eu sou uma mulher de missão. Eu acho que cada momento é um momento a ser vivido, né? E é isso. Eu acho que eu respondi a pergunta. Lídia Poliana, muito obrigado, querida. Estou muito feliz com sua participação. Essa pergunta eu lhe fiz porque me fizeram essa semana. E assim, baseado naquela música que diz que está pronto, preparado e querendo, eu disse que estou pronto, preparado e à disposição. Não é isso? Muito obrigado. Você pode fazer as suas considerações finais. Obrigada, de verdade, assim, foi uma conversa, eu até brinquei, eu estava vindo, eu falei, Paulo, essa entrevista é o quê? É a secretária, né, que vai estar ali? A gente falou de tudo um pouco. Exatamente, eu falei, qual é o foco dessa entrevista? Ele disse, não, ele vai conversar com você, e realmente, assim, hoje, a nossa conversa aqui foi isso, você não falou com a secretária ou com a mulher que está na arbitragem, você falou com o CPF aqui, Lídia Poliana. Mas foi legal, eu estou muito feliz. Foi muito bacana e parabéns de verdade. Obrigado de coração. Pelo projeto, né, que possam vir outras mulheres aqui também. Eu tive a oportunidade, você fez o convite para eu estar aqui no mês da mulher. Sim. Não deu certo, mas na primeira oportunidade eu disse, Paulo, faço questão de ir, porque realmente você é uma pessoa que, desde a primeira vez que a gente se encontrou, Sim. é aquela pessoa que olha no olho, que abraça, que acolhe, que sorri. Então, essas pessoas que fazem diferença no mundo e que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Então, de verdade, uma honra estar aqui, um prazer. E o que você precisar, pode contar que a gente, né, ou na secretaria, ou na arbitragem, ou na vida, estou à disposição. Isso é uma reciprocidade muito grande. Eu também fiquei, assim, muito feliz desde o primeiro momento que a gente se conheceu, porque, como você falou, a gente sente essa troca de energias positivas, boas. Vou ficar torcendo muito pelo seu sucesso, muito pelo seu destino, que você possa conseguir ter êxito aí nos seus sonhos e possa concretizar tudo. Grande abraço, viu? Por hora, eu acho que uma Copa do Mundo feminina estar lá presente já seria muito bacana, né? Com certeza, com certeza. E para nós é um orgulho muito grande, né? Eu estou muito feliz. Se não der para ir contente. trabalhando, pelo menos prestigiando ali, né, com as meninas, enfim, Sim, de alguma forma, participar. né? Exatamente. Né? Estar presente no movimento. Hoje a gente conheceu não só a gestora, mas a mulher, a profissional e a história por trás de um dos nomes mais importantes do esporte alagoano. Uma trajetória construída com coragem, competência e, acima de tudo,
Propósito. Lídia Poliana, muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra te receber aqui no Esporte de Peso. E a você que nos acompanhou, fica o convite. Valorize o esporte. Valorize quem constrói o esporte da nossa terra. Até o próximo episódio. Fazendo, naturalmente, um agradecimento ao Paulo Chansey, né, pela participação, pela maneira também sempre gentil de nos atender. Um abraço a todos, muito obrigado por tudo.